Nós estamos, nesse mês de março, falando sobre uma série, Viver a Vida. E quando Deus colocou no meu coração essa série, Deus me trouxe alguns apontamentos claros. E um dos apontamentos é que o livro de Eclesiastes, não sei se você já leu esse livro na Bíblia, está lá na sua Bíblia, tá? Está lá. Se você não leu, tem uma tarefa para você durante a semana, dar uma lida em todo o livro de Eclesiastes. E fique tranquilo, você pode falar, pastor, ele é grandão. Não, não é grandão não, ele tem 12 capítulos só. E você pode fazer isso com uma jornada diária, durante 12 dias, lendo Eclesiastes. Eu queria que você abrisse lá, sem demoras, o capítulo 3 de Eclesiastes, um verso apenas. E eu quero falar hoje, dentro da série Viver a Vida, eu quero falar sobre os investigadores. Quem são esses investigadores? A gente tem aqui também na nossa TV, só um verso muito conhecido, né? E falado. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Vou repetir, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então pense comigo. Se há um tempo para tudo, para toda atividade debaixo do céu, há um tempo de Deus na sua vida nesse momento. Você deve se perguntar, qual é o tempo de Deus para a minha vida nesse tempo? O que é agora? Porque, perceba, quando Salomão escreve Eclesiastes, e Salomão escreve Eclesiastes, Salomão, filho de Davi, ele escreve numa perspectiva macro, geral, ele faz uma análise de toda a vida dele, ele constrói tudo isso entendendo que existem algumas premissas. O que é uma premissa? É um enunciado, é uma conclusão, uma sentença, que não admite nada em contrário. Então ele está dizendo que é um tempo determinado para todas as coisas. Agora, qual é o tempo de Deus para a minha vida agora? Há um tempo, daí ele vai dizendo que é um tempo de crescer, um tempo de morrer, um tempo de plantar, um tempo de regar a terra, outro tempo de esperar. Você compreende isso? Amém? Há um tempo que o seu filho é pequenino e depois ele cresce, não é mais pequenininho. Há um tempo de dar a papinha na boca, depois ele já começa a comer um alimento mais sólido, e ele cresce e torna-se um jovem, um adulto, e ele se casa, e você agora passa a ser avô, e depois, em nome de Jesus, quem sabe ser um bisavô. Há um tempo para tudo, mas é necessário que a gente compreenda, então, qual é o tempo de Deus para a minha vida agora? Você pode falar, pastor, mas o tempo de Deus para a minha vida agora está claro, onde eu estou, o que eu estou fazendo, a esposa com a qual eu estou casado, ou o marido, perfeito. Algumas convicções a gente precisa ter, mas nós vamos avaliar isso de uma maneira mais profunda, e eu quero falar sobre esses investigadores, esse é o tema desse tempo aqui, que nós vamos caminhar na palavra. Por que investigadores? Porque nessa investigação também de Eclesiastes, Deus me levou a perceber que dois verbos Salomão usa de maneira muito clara aqui em todos os 12 capítulos de Eclesiastes. Ele fala sobre descobrir e concluir. Olha que interessante isso. Por que descobrir? A Bíblia fala que Deus ocultou as coisas dos homens para que os reis, Provérbios fala isso, as descubram. Deus oculta. E a gente olha a ciência trazendo à tona muitas coisas que Deus já pôs como algo imutável, e a ciência vai lá e descobre ao longo da história. Mas a necessidade de ter alguém que investigue, alguém que cutuque, alguém que descubra, que conclua. Então Salomão vai descobrir assim, ele diz assim várias vezes, você não precisa caminhar agora, mas eu anotei várias vezes, descobri que a vida era assim, concluí que isso não faria sentido, descobri. Quem que descobre, gente? Quem procura, é ou não é? Quem descobriu o Brasil? Gente, Cristóvão Colombo? Não, né? Aí vocês não vão tomar café depois ali. Pedro Álvares Cabral. A gente aprendeu isso lá no início das aulas de história, é ou não é? Quem descobriu a América? Quem descobriu? A gente fala, quem descobriu isso? Quem descobriu a pólvora? Quem descobriu a eletricidade? Quem descobriu a cadeira? Se a gente fosse parar aqui, tudo foi descoberto por alguém, né? De alguma maneira, o mineral, não sei o que lá tal. Ou seja, alguém que parou e investigou. Então agora transpõe isso para a vida espiritual. Ei, agora perceba como Deus, Ele quer que a gente aplique todo o conhecimento e discernimento e sabedoria que Ele nos dotou para que a gente descubra, para que a gente entenda qual o tempo de Deus para a minha vida agora. E eu quero caminhar com você para que no final, daqui a poucos minutos, você tenha pelo menos um relance maior e você comece a compreender, falar, puxa vida, tem algo de Deus para mim nesse momento. Quando a gente fala sobre isso, eu preciso fazer algumas considerações.
O mundo vai dizer para você e o mundo vai cobrar de você algumas respostas. O mundo vai cobrar de você algumas respostas. E cuidado para que você não entre nesse moedor, nesse triturador da tua alma e do teu coração. O mundo vai procurar trazer para você a necessidade de que você vai ter que responder para si e para os outros. O que eu preciso fazer para ser reconhecido, aceito, valorizado e bem-sucedido? Vou repetir. O mundo vai procurar fazer com que você aplique toda a sua vida, a sua energia, a sua dedicação, em tudo, absolutamente tudo, para que você descubra isso. E de repente, se você vai colocar lá e vai falar assim, ele vai cobrar essas respostas de você. O que eu preciso fazer para ser reconhecido, aceito, valorizado, bem-sucedido? E de repente você olha lá e você fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que construir alguma coisa. Não é isso que Salomão está dizendo. Ele não está falando para a gente entrar nessa investigação para dizer assim, tá, o que eu preciso fazer para ser reconhecido agora? E aí a gente vive numa sociedade midiática, de exploração, onde as pessoas querem aparecer, elas querem mostrar, criar um arquétipo, criar uma estrutura. Como se fosse um modelo onde elas não são o que são, mas mostram o que querem ser. Já viu? Parece difícil. Elas não são o que são, mas mostram o que gostariam de querer ser. Por quê? Porque eu preciso ser reconhecido. Eu preciso ser aceito, eu preciso ser valorizado e bem-sucedido. Essas são carências de todo ser humano. De toda criança, de todo jovem, todo adulto, em algumas fases da vida de cognição, de crescimento, de maturidade. E não há problema nenhum em ser aceito, em ser valorizado, bem-sucedido, mas o mundo vai cobrar essas respostas e tome cuidado para que você não saia, se você já não saiu, procurando, investigando, tentando descobrir coisas que Deus não falou para você tentar descobrir, Deus não disse que você tem que se empenhar, Deus não disse que você tem que colocar toda a tua vida, todos os seus recursos para isso aqui. Porque o mundo vai cobrar de você essas respostas. Ou seja, você sempre vai estar tentando construir algo para alguém. E aí a gente olha para a palavra de Deus, e nós todos vivemos isso já. Eu já vivi isso, você já viveu. Quando não, a gente para e pensa assim, por que eu estou fazendo isso? Já parou para pensar? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero que as pessoas me reconheçam dessa maneira? Por que eu quero que as pessoas me valorizem dessa forma? Será que eu preciso? Será que eu preciso sempre ser aceito e valorizado e bem-sucedido? Quer dizer para você que sucesso, escute bem, sucesso é algo que talvez o seu patrão espere de você. Deus não espera sucesso seu, Deus espera que você amadureça como filho. Se você olhar todas as cartas de Paulo, em nenhum momento, em todas as igrejas que ele tem o dedo dele, onde ele planta a igreja, em todas as viagens missionárias, Paulo nunca vai esperar o sucesso daqueles com os quais ele viveu e plantou a igreja. Ele não fala isso sobre Timóteo, Tito, ninguém. Ele só diz assim, e aí ele diz isso muitas vezes, né? Eu esperava que vocês já tivessem um pouco mais de maturidade, que vocês estivessem prontos para receber um alimento sólido, mas vocês estão ali patinando, ainda bebendo leitinho. É um menino de 2 anos pendurado no seio da mãe. Já está comendo carne, churrasco, espalitando o dente, mas está com a barda, como diz aqui em Criciúma, de dar uma mamada. Mas não precisa. Nutricionalmente já foi. Paulo diz então que Deus não espera de nós o sucesso, mas o mundo vai dizer. E o mundo vai dizer que você tem que investigar a sua vida, você vai ter que descobrir alguns caminhos para você viver isso aqui. Porque se você fechar esse pacote, pronto, você zerou a vida, uau, fechou tudo, beleza, vamos para frente. Mas não é isso que Deus fala. A palavra de Deus vai trazendo para nós algumas chaves, e uma das chaves mais importantes é saber aonde eu estou, o que me trouxe até aqui, como eu faço para refazer as minhas rotas e aperfeiçoar as minhas escolhas. Você já parou para pensar? Que onde é que eu estou? E não estou falando de localização geográfica só, eu estou falando daquela vivência espiritual onde você consegue compreender, olhar para si. E eu quero dizer para você, querido, que está aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, cuidado para que você, por conta daquilo que nós vimos antes, você pare, e poucas vezes pare para olhar para dentro de si. Porque isso aqui é um movimento muito de olhar para dentro de si, aonde eu estou, o que me fez chegar até aqui, o que eu posso refazer as minhas rotas e aperfeiçoar as minhas escolhas. O que tem a ver isso com a minha vida? Tudo. Tem pessoas que vivem em masmorras existenciais porque elas nunca conseguiram liberar perdão para aquelas pessoas que um dia as ofenderam.
Elas não conseguem ter esse GPS existencial espiritual para entender por que eu reajo sempre dessa maneira. Quando alguém fala alguma coisa para mim, quando acontece alguma coisa, eu sempre tenho uma reação assim, bum, porque elas não conseguiram entender essa localização espiritual onde elas estão. Por que dói tanto quando acontece alguma coisa? Por que aquele fato, quando acontece, reacende em mim um sentimento que eu pensei que já estava morto, mas ele estava só adormecido, sabe? Ele vem assim como se fosse uma grande febre, me tomando de baixo até o alto da cabeça, e daqui a pouco eu já fiz alguma coisa que eu me arrependo depois, ou nem me arrependo também, e vou tocando a minha vida. É necessário eu refazer essas minhas rotas e aperfeiçoar as minhas escolhas. Quando Salomão está dizendo que há um tempo para todas as coisas, ele está dizendo que eu posso, e olha a bondade e a graça de Deus, eu posso refazer as minhas escolhas, você pode refazer as suas. É ou não é? Se você acordou hoje de meio de pé esquerdo, como se diz, e nem deu um bom dia, não falou para ninguém, já meio saiu de casa correndo, chutando e falando, você pode refazer suas escolhas ao sair daqui, pedir perdão para alguém, e esse alguém inevitavelmente, quase invariavelmente é alguém da sua casa, que acordou com você, dormiu com você, você vai pedir perdão para ele, para ela, vai pagar um almoço, vai levar no shopping de tarde, no parque, faz alguma coisa bonita. Porque você pode refazer as suas rotas e aperfeiçoar as suas escolhas. Eu quero dizer para você, ei, cuidado para que você não caia nesse conto do vigário, de que as nossas rotas podem ser refeitas por nós mesmos. O livro de Eclesiastes é um livro de uma declaração única de um homem que experimentou todas as coisas no final da vida dele. Não vou antecipar, né? Dar um spoiler do final aqui da série, mas ele resolve no final de tudo, ele diz, ó, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu fiz, de tudo que eu descobri, de tudo que eu investiguei na vida, o que deve ser feito é isso, 2 pontos. Está lá no capítulo 12 de Eclesiastes. Ele diz, não precisa abrir agora não. Ou seja, ele não está dizendo assim, ó, não, procura, porque pensa comigo, gente, existe um looping. Sabe o que é o looping? Fica assim, ó, indefinido. E as pessoas vão, e elas vão buscando, e elas chegam no final da vida delas, amarguradas, entristecidas, sem nenhum senso de existência e propósito de vida, que é um grande caos, e elas chegam e dizem assim acerca de si mesmas, o que eu fiz, o que eu construí, por que eu vivi? E aí tem um elemento chave, o elemento chave é Jesus Cristo, e aí você tem que compreender assim, o que o sacrifício de Jesus, o que ele fez, a obra dele na cruz, o sacrifício dele, o que isso impacta a minha vida e como eu devo reagir a isso. Já parou para pensar? O que Jesus? Porque a gente faz tudo entendendo assim, o que Jesus fez por mim? Nós estamos agora, como eu falei, em Quaresma, num tempo que antecede a celebração da Páscoa. Aqui não é, obviamente, aqui não há um espaço para isso, esse tempo, trocar apenas de ovos e chocolate, não tem problema nenhum, já digo sempre isso, gosto de chocolate, meio amargo, amo, mas não é. Agora, o que a obra de Jesus impacta a minha vida? Eu quero dizer para você que ao longo de toda a história, os homens e mulheres que decidiram buscar e descobrir sobre si mesmos e não se contentaram apenas com essa realidade material, eles entraram num caminho sem volta. Quer dizer para você, Jesus, quando pega a gente, ele coloca a gente num caminho sem volta. E fique tranquilo, porque é um caminho maravilhoso. É um caminho onde a gente olha e fala assim, não, eu não quero para outro lugar. E aí aqui a gente tem jovens, adolescentes, tem gente mais velha, e quando a gente olha para um auditório mais assim, eclético de idades, a gente precisa entender que, desde aqueles menininhos, adolescentes, jovens, mais velhos, idosos, há sempre algo que nós precisamos conectar com a nossa vida e entender que o que Jesus fez por mim vai impactar a minha vida, desde que eu reconheça. Isso é interessante. O descobridor, quando ele descobre algo, ele é marcado pela sua descoberta. E a gente volta lá para Pedro Álvares Cabral. Quando ele vem ao Brasil, junto com as outras caravelas, quais foram as 3? Não, brincadeira, não precisa decorar isso aí não. Daí vai todo mundo tirar meio zero aqui, vai ficar complicado. E aí, quando ele vem para o Brasil, e ele vem com as caravelas, eles não vêm transatlântico, eles não vêm nada disso, eles vêm naqueles navios antiquíssimos, onde muitas pessoas morriam ao longo dessa trajetória lá da Europa, atravessando o Atlântico até chegar aqui. Quando eles chegam aqui, eles avistam a nova terra, uma América, e eles olham para as novas Índias, a Índia já havia sido descoberta, Pero Vaz de Caminha, que era o escriba, o cara que escrevia as cartas, tem as cartas de Pero Vaz de Caminha, ele escreve a corte real em Portugal para dar um relatório sobre qual e como tinha sido a viagem e qual seria a primeira impressão. E olha,
Obviamente, quando ele chega, a impressão dele é uma impressão absolutamente diferente, porque ele descobre algo e essa descoberta impacta e marca a vida dele. Fica comigo aqui, impacta. Porque ele chega e vê todo mundo pelado primeiro. E eles vêm com aquelas roupas pomposas, fedorentas, imagino, porque eram meses no navio. E aí quando chegavam aqui, viram os índios pelados. Eles, na realidade deles, construído uma cultura deles, estavam pelados, nus. Pero Vaz e Caminha escreve e diz isso na carta. E são cartas muito bonitas. E ele vai dizendo assim, 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 eles adornados de colares, não sei o que lá, papai. Então a história do Brasil e todas as histórias de descobrimento, quando eu falo assim de essas viagens náuticas, né, elas são marcadas pelo impacto daquele que descobre e daquele que é descoberto. Imagina um índio chegando, olhando, falando, quem são esses loucos que estão vindo ali? Pega o tacape, pega as coisas, vamos matar eles, flecha. Aí eles vêm com alguma coisa na mão e a coisa vai... Por quê? Porque é um impacto. Agora, o que é a descoberta de Jesus, do sacrifício dele, por meio do Espírito Santo, impacta a sua vida hoje, que vai te permitir ser um homem, uma mulher mais transformado quando você for embora para sua casa? É isso que vale. Escute bem, não é uma questão de entrar e sair de igreja 2 vezes por semana, 10, 20 vezes por... Não é isso. O Evangelho vai falar para nós sobre a transformação da vida de um menino, espiritualmente falando, transformando ele num adolescente espiritual até que ele seja um adulto espiritual e ele cogite das coisas do alto. Ele não pensa acerca de si mesmo só. Ele não pensa apenas nos seus desejos, interesses egoístas. Não. Ele está pensando na partilha com o mundo, porque a nossa vida, como a palavra diz em Tiago, é como um vapor, que uma hora ele está aqui e daqui a pouco ele, como uma fumaça, ele vai embora. Ou alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém tem alguma certeza sobre quais e quantos são os dias da sua existência? Esse impacto é o impacto que transforma a nossa vida. E aí nós precisamos entender uma coisa. Todo investigador é marcado por uma máxima. O investigador faz perguntas. Já viu isso? Já viu uma criança quando está na fase do início da vida dela, pequenina, quando começa a parte que ele vai aprendendo e adquirindo vocabulário, e quando chega a 3, 4 anos, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que não? Por que sim? Por que não? Por que sim? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você enjoa, né? É ou não é? Mas por que eu não posso? Por que não? Por que sim? Por que não? Por que não? Por que? Porque a criança quer descobrir. É algo intrínseco nosso. Deus colocou no nosso coração essa chama do descobrimento. Então a gente precisa fazer perguntas. Só que tem uma coisa aqui que é um ponto-chave. Fazer as perguntas certas. Não basta apenas fazer perguntas, é preciso fazer as perguntas certas. Tem muita gente se perguntando nesse tempo, nessa sociedade, como eu posso ser feliz? Mas não é essa a pergunta certa. É quem pode transformar a minha vida para que eu possa encontrar a plenitude. Essa é a pergunta certa. Não é como eu posso ser feliz. É quem pode me transpor do reino das trevas, como a palavra diz, para o reino do Filho do seu amor. Como que eu posso aniquilar essa tristeza que habita dentro do meu coração solitário, ansioso, depressivo, e me transpor para uma realidade onde eu vou viver em paz comigo, mesmo com as dificuldades me cercando. Elas vão cercar, elas vão nos acossar, elas vão nos tocar, nós vamos ter dias de luto, de problemas, de dores, sim, de perdas, naturalmente, nós vivemos esse mundo. No entanto, nós vamos entender que a resposta certa, ela está ligada a uma pergunta correta. Porque uma resposta é um tipo de semente. Escute bem, a resposta é um tipo de semente. Quando eu digo assim, não mais o que eu preciso fazer para ser feliz, é mais como eu posso aniquilar a tristeza do meu coração, encontrar um propósito de vida, a resposta a essa pergunta é uma semente para o novo que vai nascer. Você compreende isso? É quando o marido e a mulher se ajuntam e perguntam a si mesmos, vem cá, como que a gente pode melhorar o nosso casamento? Não é, a pergunta correta não é, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer? É como nós dois, porque o casamento faz parte de uma visão unitária. Os dois são um. Não são mais dois, são um. Então não é assim, o que eu preciso fazer só? É claro que tem uma questão pessoal, mas o outro precisa fazer algo também. Compreende? Então assim, não basta fazer apenas perguntas. Investigadores, eles vão além da superfície e eles querem buscar algo que faça sentido. E eu quero conclamar você nessa manhã a ser um investigador da sua própria vida, a ser um investigador da sua história. E sabe que tem algo muito lindo? É quando a gente começa a olhar para a nossa história genealógica. Aqueles que nos antecederam, os nossos pais, avós, bisavós,
toda a nossa árvore de construção, e a gente começa a olhar a história providencial de Deus. Por que que eu estou aqui? Por que que eu moro nessa cidade? Por que que o meu pai veio para cá, o bisavô? Aí você vai começando a olhar e fala assim, meu Deus, quanta misericórdia aqui, graça aqui, eu poderia ter ido para lá, veio para cá. Já parou para pensar? De repente você nunca pensou nisso, para e pensa. Por que eu moro em Criciúma? Eu queria morar lá em Dallas, sei lá onde, no Havaí, não sei onde é que você queria morar. Linha do tempo. Então assim, por que que você mora aqui? Por que que eu moro aqui? Por que que eu não... eu não gosto de morar aqui. Eu já quis ir embora de Criciúma, lá quando era adolescente, muitas vezes, mas Deus falou, o teu projeto é aqui, você vai se casar aqui. E é óbvio que Deus não escolheu para mim a minha esposa, é eu que escolhi, né? Deus não escolhe ninguém, Deus dá sabedoria para a gente escolher. Agora, Deus queria que eu permanecesse aqui porque havia um projeto. Então assim, não basta apenas fazer as perguntas, os investigadores eles mergulham mais fundo. E tem algo lindo, maravilhoso na história, que fala sobre a história de um grande homem que mudou a história da ciência, da filosofia, da religião, Blaise Pascal. No século XVII, esse homem que viveu apenas 39 anos, 1632, ele nasce. Pensa, 1632, aqui no Brasil, eles ainda estavam fazendo conta para saber quanto de milho se colocar para fazer pamonha. E lá, na Europa, você não demérito aqui, mas lá na Europa, esse homem ele foi matemático, ele que, para os estudantes aqui, você tem que dar um glória a Deus, porque ele foi o precursor da calculadora, tá? Que te ajuda bastante. Porque se não tivesse ele, a mente dele, você estaria complicado, né? Sem a calculadora. Ele foi precursor, ele foi matemático, ele foi filósofo, ele foi religioso, católico. E tem algo lindo na vida de Blaise Pascal, com 31 anos, 8 anos antes de morrer, escute bem, ele já era assim uma autoridade, uma sumidade. Ele escreveu os pensamentos de Pascal. Então assim, ele é uma autoridade e um filósofo que tantos outros filósofos que você ouve aí, receberam e beberam dessa fonte, mas ele era crente em Jesus. Só que tem algo que descobriram, escute bem, quando ele tinha uma jaqueta, uma japona, a biografia dele, devia ser grande, e que ele guardou um pergaminho quando ele faleceu, e estava do lado dele, assim, no bolso interno. E essa jaqueta estava escrita assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de fogo, o Deus de Jesus Cristo, o meu Deus, noite de fogo. Você pode botar na internet, noite de fogo, Blaise Pascal. É a noite de conversão dele que ficou marcada. Ele investigou e ele disse nesse dia, de 1654, que ele disse assim, eu não quero saber se era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, isso trouxe para mim uma história, é o Deus de Jesus Cristo, mas agora na noite de fogo, ele passa a ser o meu Deus, porque eu estou investigando, buscando e descobri tanta coisa nesse mundo, que não pode ser apenas uma coincidência, existe uma mente, um Senhor, um Criador, sobre todas as coisas, e ele descobre isso. Percebe? Um jovem, 39 anos, que morre, há centenas de anos atrás. Mas ele descobriu algo poderoso, ele descobriu Cristo, ele descobriu Jesus, e não foi por causa de outras histórias, foi por causa da descoberta pessoal dele. Eu quero conclamar você nessa manhã, a você parar e pensar um pouco sobre isso. O que você tem colocado e debruçado a sua vida como fator de investigação? E eu quero dizer rapidamente aqui algumas coisas que você precisa parar e pensar sobre quais são as suas crenças e descrer rapidamente. Tem coisas que você tem que descrer. O que é descrer, pastor? Parar a crer nelas como objetos de investigação da sua vida. Parar. Porque tem muita gente que continua fazendo, mas Deus já falou assim, não, você não precisa dedicar nem tempo, nem esforço, nem recurso financeiro, nem saúde, nem nada. Primeira delas, você tem que parar de tentar entender, buscar e compreender, achar respostas, imaginando que a alegria deste mundo vai preencher todo o seu vazio existencial. Você tem que parar. Descreia. O que é descrer? É você pegar uma crença que estava no teu coração e deixe de lado. Pare de acreditar que a alegria deste mundo vai preencher todo o vazio existencial da sua vida. Não vai. Não foi isso que Salomão, ele descobriu e concluiu, concluiu. E no final ele disse isso. Então tem muita gente ainda acreditando
que a alegria momentânea, superficial, lembra que eu falei da superfície? O investigador não fica aqui. O cara, quando quer saber sobre as profundezas do oceano, ele vai para onde, gente? Para a profundeza. É ou não é? Eu quero ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. Até aqueles, né? Coitado daquele pessoal que morreu lá, lembra? No ano passado lá, do Titanic, que foram naquela cápsula, bilionários que pagaram para descobrir o Titanic e morreram todos eles lá, sem ar dentro daquela cápsula. Mas eles queriam mais fundo, eles queriam mais fundo, mais fundo, mais fundo. Então, pare de crer, acreditar que a sua vida vai se encontrar com a alegria que você imagina que vai ter, apenas e tão somente com a satisfação que esse mundo possa dar a você. Pare de crer nisso urgentemente. Segundo ponto, pare de imaginar que os prazeres que o mundo oferece para você todos os dias vão te possibilitar viver uma vida feliz e duradoura. Eu quero dizer para você que muitas coisas que Deus nos dá são prazerosas. Tudo o que a gente pode usufruir de Deus traz alegria para o nosso coração. E às vezes é tão singelo e tão simples isso, é ou não é? É o alimento que a gente tem lá junto com a família, é uma celebração de aniversário, é uma saída para o parque, é um momento onde nós estamos juntos, marido e mulher, orando, próximos, é onde o filho caminha com o pai, joga bola, brinca, as celebrações que a vida nos dá. Pare de crer, acreditar que a alegria que o mundo produz, e o mundo produz muita alegria, como fogos de artifícios, e que eles apontam nos céus e vão explodindo, explodindo, daqui a pouco a gente olha e fala, nossa, mas aquilo ali era tão bom. Esse círculo de dependência das coisas que o mundo dá, ele gera em nós essa tristeza, o abatimento, porque nunca vai viver, nós nunca vamos viver nesse ápice todos os dias. A nossa vida, de maneira ordinária, ela vai experimentar sim todas as dificuldades que um ser humano enfrenta. E cuidado para que você não caia de novo dentro de uma roda, e muitas vezes hoje se prega isso, os falsos profetas religiosos, dizendo que você vai experimentar com Deus o ápice do ápice e você sempre vai estar lá naquele máximo de todas as coisas. Quando, na verdade, a palavra diz que o Evangelho é uma vida vivida de forma ordinária. O que é que eu digo ordinária? É um dia após o outro, onde nós experimentamos de Jesus e passamos a descrer. Paulo fala sobre isso, de nós tomarmos o próprio Cristo e a nova vestimenta. Esse novo homem, ele passa a se revestir de uma outra ação. E a mentalidade dele é transformada. Ele não passa mais a crer que o mundo pode satisfazer os desejos dele. E aí talvez a gente precise voltar e pensar, né, o quanto que essa terra ainda é para mim um lugar de destino final. A palavra vai falar em Hebreus que nós somos forasteiros e peregrinos. E essa seria uma outra pregação. Se nós não nos olhamos, nos vemos como peregrinos e forasteiros, tem algo muito complicado. Vai machucar bastante. Porque o peregrino e forasteiro, ele está peregrinando. Ele vai para onde? O peregrino vai para um local, ok? O Ramadão, mês sagrado dos muçulmanos, vai começar na semana que vem. Então, todos os muçulmanos do mundo, aqueles que têm condição financeira, vão para Meca ou Medina, que são as cidades sagradas dos muçulmanos. Então, eles preparam, durante meses, anos, todo um caixa financeiro para poder ir para Meca. Os peregrinos, quando vão para Nossa Senhora, vão para Aparecida, ou quando vão para o Vaticano, ou para outros lugares, ou mesmo os peregrinos que ascendem a Jerusalém na festa dos tabernáculos, eles vão para lá. Ou seja, eles saem de um lugar para ir para outro lugar. A palavra diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Isso fala muito sobre nós. Como nós estamos aqui. Qual é o nosso GPS espiritual? Se a minha vida está aqui, eu não quero sair daqui, porque aqui está muito bom e aqui que é alegria, e Deus está falando para você, ei, eu vou te levar para um local de desconforto agora, para tratar você, para usar você, para fazer de você uma bênção maior, para transformar a sua existência, porque você é peregrino. E peregrino é cigano. Lembra de cigano? Agora tem pouco por aí, né? Mas antes tinha mais cigano. Lembra disso? Eles botavam lá, você falava assim, meu Deus, como é que eles podem viver assim, gente? É ou não é? E eu tô tira aqui a questão da sujeira, tira de lado. Não estou falando isso aí não, o crente tem que ser limpinho. Agora a gente falava assim, puxa, que sujeira, meu Deus, a gente morava lá na Próspera e quando vinha a ciganada, vinha com aqueles opalão, botava aqueles caravãos, dentão de ouro. E a gente falava, meu Deus, como é que pode viver ali? Daqui a pouco eles estavam ali de boa, todo mundo dormindo embaixo daquela coisa, grama, mato, sujeira. E daqui a pouco todo mundo ali feliz, estava feliz ali. Era a vida deles, a cultura deles. Por quê? Porque aquele chão ali era só um chão. Estão peregrinando. Quando a gente entende isso, nós acalmamos nosso coração. A gente, respira fundo e fala, calma. E não preciso crer que o mundo diz para mim que eu preciso viver aqui nessa terra. Todo o melhor que Deus tem para mim. Terceiro ponto,
escute bem, eu não sou tão bom, tão humilde e tão sincero quanto eu imagino que sou. Isso fala muito sobre as nossas autoconvicções. Quando a gente se acha tão bom, tão maravilhoso, tão sincero, tão pleno, tão humilde, tão maravilhoso, nós passamos a crer que nós somos, de fato, esse ser assim inalcançável, inacessível. Nós não precisamos crer nisso, nem precisamos viver dentro dessa roda viva. Eu, pelo menos, me reconheço a isso. Não sou tão bom quanto eu imagino que sou. Não sou tão perfeito e não sou perfeito. Não sou tão humilde quanto eu imagino ser. Não sou tão sincero como eu gostaria de ser. Ah, pastor, mas você está mentindo? Não estou falando da prática do pecado, não. Eu estou falando da nossa condição existencial, que nós vamos caminhando, daqui a pouco a gente tropeça e levanta. Quando a gente passa a crer que nós somos seres autossuficientes, para que precisamos de Cristo? Compreende? Para que eu preciso de um Salvador se eu me auto-salvo? Se eu tenho todos os gatilhos para fazer o meu auto-salvamento? Para que eu preciso de um Salvador, gente? Se eu sei nadar, para que eu preciso de um colete salva-vidas? É ou não é? Se você sabe nadar, para que você precisa de um colete? Eu não preciso. Então, quando a gente passa a descrer nisso, Jesus começa a impactar a nossa vida. Lembra ali que eu falei da frase? Jesus começa a impactar e ele começa a trazer a essência para nós. Fala assim, uau, eu sou dependente de Cristo, sou servo dele, e eu preciso buscar e investigar mais e mais o que Jesus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. No final de tudo, João 16 fala que o Espírito nos guiará em toda a verdade. E olha só que tremendo isso. Escute bem. Se o Espírito nos guiará em toda a verdade, qual é o objetivo maior da nossa vida? Qual é o objetivo pelo qual nós devamos entregar nossa vida inteira? Conhecer a Cristo. E Paulo fala sobre isso, a extensão, a largura, a profundidade. Ele usa essas figuras geométricas para dizer que há um Deus que ele é profundo, grandioso, ó sabedoria do Senhor, quão inescrutáveis são os teus pensamentos, insondáveis são os teus caminhos. Mas o próprio Paulo que fala, ele diz assim, mas nós temos a mente de Cristo. Escute bem, você pode acessar a mente de Cristo através do Espírito Santo, e não viver uma vida de tropeço em cima de tropeço, porque quando vier o Espírito da verdade, ele vai nos conduzir a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Você consegue compreender isso? Que no mundo de descobertas, de conclusões, de tantas conclusões de descobertas, que uma hora eles descobrem isso, que o café faz mal, e daqui a pouco o café faz bem. Já viu isso? Agora eles descobriram que a banha de porco faz mal, agora a banha de porco faz bem. Agora o pão de centeio faz mais mal que o pão d'água. Glória a Deus, porque o pão d'água é mais gostoso. Né? Mais gostoso. Porque o salame e a murcilha faz mal. Faz mal não, faz bem, tá, gente? Né? Torresmo faz mal. Não, agora o torresmo faz bem. Você percebe que a própria ciência, eu estou falando, estou brincando, mas é sério. Isso que eu falei aqui são estudos, tá? Se você pegar lá da Science, Nature, as maiores revistas do mundo de pesquisas médicas, você vai ver isso aí, tá? Pega de 10 anos atrás, só para da Science, bota assim, café, pesquisa, e bota agora. Você fala assim, pá, mas isso é loucura. Uma hora os caras falam que são os maiores doutores do mundo, diz que o café é bom, agora o café não é tão bom. Que o chocolate é ruim, agora um pedacinho de chocolate por dia já. Agora o vinho, eu vi esses dias, o vinho. Lembra do vinho? Um cálice de vinho todos os dias, vai meio que azeitando as artérias do coração. Agora está se dizendo, numa nova pesquisa, nessa pesquisa especificamente, que não é tão assim. Que o vinho não é tanto assim, que a gente tem que ter um pouco mais de, sabe, de cuidado, ser mais comedido, tomar um cálicezinho de vinho. Vai dizer isso para uma família italiana, ali de Caxias, ali do interior, aqui de Uruçanga, que já bota na pepetinha do neném assim, ó, um vinhozinho. O mundo está cheio de descobertas. E o mundo vai tentar colocar você nesse caminho maluco de descobrir, concluir algumas coisas que você não precisa concluir não. Calma, não precisa concluir não. Você tem que entender e concluir que isso aqui, o Espírito vai conduzir você a toda a verdade. Não é parte da verdade, a toda a verdade. E essa verdade aqui é Cristo, não é uma verdade dos homens. É Jesus, que é uma pessoa revelada onde? Na palavra. E tem gente que diz assim, pastor, como é que eu conheço a vontade de Deus? Parece que está meio complicado. E talvez depois desse tempo que você diga assim, pastor, mas eu entendi metade, um terço, quase nada.
palavra de Deus é a própria verdade de Deus sobre o homem, seu passado, presente e futuro. E hoje, nessa manhã aqui, o meu desejo é que nós todos sejamos esses investigadores, como Blaise e Pascal, e que a gente passe pela noite de fogo como ele passou, e que seja uma manhã de fogo, essa manhã. E que a gente olhe para nós e diga assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos deuses, Deus de Jesus Cristo, o meu Deus, se apropriando dessa relação de senhorio entre aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, que é Jesus Cristo. E olhando para nós, somos criaturas tão frágeis, mas ao mesmo tempo dotados de uma capacidade tão grande para mudar realidades e histórias, como Ruth Goldsman mudou a história de milhares de jovens essa semana. Creia nisso. Seja um investigador. Viva a vida de maneira plena, mas investigue sobre a sua vida e faça as perguntas certas. E quando você obtiver as respostas certas, pegue tudo isso como uma semente, porque uma resposta, uma pergunta certa é uma semente para um novo tempo. Não saia daqui sem fazer essa análise profunda sobre você e aonde você está. E eu concluo dizendo: se há um tempo para todas as coisas, há um tempo para Deus na sua vida agora. Nesse mês de março, nesse ano de 2024. Não pense em 2025 não. Pastor, mas eu não posso projetar. Pode. Posso fazer um financiamento para 3 anos? Pode. Se você puder pagar, pode. Mas pensa hoje, amanhã, depois, um dia por vez. Para que você seja essa manifestação da glória de Deus nesse mundo que enlouquecidamente procura respostas e investiga e se cansa. Não é isso que Deus quer para nós. Amém? Fique de pé, eu quero orar junto com você. Em nome de Jesus. Os investigadores são homens e mulheres que não se detêm com aquilo que eles receberam até hoje. Eu quero conclamar você e convocar você. Não sei como você se percebe nessa manhã, não sei como você está nessa relação com Cristo, nem o que de impacto traz na sua vida, ou trouxe, ou tem trazido a revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus. Não sei. Mas o que eu sei é que algumas coisas nós não precisamos crer nelas, nem precisamos investigá-las. Elas já são claras, inequívocas, de maneira que isso já está posto, não vai mudar nunca. Há um rei sobre todos os reis, há um Senhor sobre todos os senhores, e Ele está aqui nessa manhã por meio do seu Espírito, pronto a acudir você, abençoar você, alimentar o seu coração entristecido. Se porventura você chegou aqui desanimado, angustiado, sem perspectiva, ou se você chegou aqui anestesiado com tantas e tantas palavras de investigação que o mundo tem trazido sobre você, eu oro para que o Espírito que revela toda a verdade traga a própria revelação do Cristo sobre a sua vida, que você passe a buscá-lo de uma maneira intensa, de uma maneira ardente, e que essa seja uma manhã de fogo na sua vida, como foi uma noite de fogo na vida de Pascal há centenas de anos atrás, e tem sido ao longo da história, na vida de milhares e milhões de pessoas que se achegam na presença de Jesus e apenas dizem: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua direção, eu preciso do Teu consolo, eu preciso da Tua graça, da Tua bondade sobre a minha vida, porque eu não quero gastar a minha vida, gastar a minha energia, gastar tudo que eu tenho investigando coisas que eu não preciso investigar, mas eu quero de uma maneira mais profunda conhecer o Senhor, a grandeza do Senhor, a sua bondade, e desfrutar desse ambiente tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos abraça nessa manhã. Eu quero conclamar você que talvez esteja aqui e precise de fato se reconciliar com Deus de uma maneira mais profunda, você que precisa de fato entregar sua vida inteiramente a Cristo Jesus, que você o faça nesse momento, não por mim, não por algum ato religioso ou ritualístico, numa reunião, não, mas porque nós somos homens e mulheres pecadores e precisamos de um Senhor sobre nós, de um Deus, de um Pai que nos ama, que nos protege. Então rasgue o seu coração e não se aquiete, não se apequene diante dos problemas que estão sobre a sua vida, e creia a um Deus poderoso, grandioso, a um Deus criador dos céus e da terra, que habita em luz inacessível, mas que decidiu morar dentro do nosso coração, por meio do seu Santo Espírito. Então que você nessa manhã receba dessa graça, desse favor do Senhor, e o seu coração passe a jorrar para todo mundo
da alegria que o Espírito Santo pode trazer sobre nós, e que seja uma manhã, um dia glorioso, dias gloriosos, da presença do Senhor em você, mas que você se arrependa dos caminhos equivocados, se arrependa das perguntas equivocadas, e se arrependa das escolhas, das rotas equivocadas. Que você passe a redefinir as suas rotas, a aperfeiçoar as suas escolhas, olhando para o impacto de Cristo na sua vida. Investigue isso, por favor, nessa manhã. Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, e é por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós vamos viver a nossa vida até o último suspiro, para manifestar a glória dEle. Ah, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por esse tempo. Eu quero abençoar cada família, cada vida aqui presente, de uma maneira especial. Eu quero, ó Deus, mais uma vez declarar que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor nos leve a esses lugares onde nós paramos e pensamos acerca de nós mesmos, aonde nós estamos, o que precisamos fazer para alinhar a nossa vida ao Teu propósito. Urgentemente, não queremos ser lerdos, lentos no aprender, queremos ser homens e mulheres maduros, jovens maduros, mesmo que ainda jovens, mas maduros, não levados por qualquer tipo de doutrina, falsas doutrinas. Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo, e nos abençoa. Que esse domingo, esse restante do dia seja o restante de dia abençoado, maravilhoso, da extensão do Teu amor sobre nós, e que nós possamos ver quais são as riquezas que o Senhor tem em nós, que o Senhor depositou nos nossos corações, e que nós devemos compartilhar com aqueles que nada têm. Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso. Nós entregamos a nossa vida, o nosso coração para Ti, e queremos viver para Ti hoje e sempre, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se Deus tocou no seu coração, quero convocar você a domingo que vem estar nesse mesmo local, nesse mesmo horário, mas trazer uma pessoa. Nós estamos plantando esse movimento aqui nesse lugar. Nós cremos que é um movimento que vai crescer e já tem crescido, porque é uma ação do Espírito Santo, não é uma ação de um homem, de uma pessoa, não é uma ação de alguém que vai falar sobre alguma coisa, ou que vai apresentar um slide, um PowerPoint. É a palavra de Deus, é a poderosa palavra de Deus por meio do Espírito Santo que transforma corações. E eu quero que você entenda que você não é você não está sozinho. Aqui tem uma família que te ama, que quer cuidar de você, que quer te abençoar. E como Paulo falou aqui, antes de você terminar, antes de você sair, toma um café, conversa um pouco com as pessoas, não deixe de sair sem abraçar pelo menos umas 10, 20 pessoas e entender que os processos de Deus, eles são vividos em comunhão. Amém, queridos? Tudo que Deus faz é para que nós vivamos em comunhão. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida e a tua casa,